Como configurar a impressão no Revit? A parte 1 desse vídeo é a criação e edição da prancha com a qual a gente vai trabalhar. Então, a gente vem aqui na aba Vista, Folha, ele mostra quais as folhas que estão carregadas nesse projeto. A gente vai carregar mais uma, ela está aqui na pasta em inglês, na Title Blocks. Eu vou carregar mais a um métrico e vou dar OK. Observem que ela está dentro do nosso projeto já, mas na verdade eu vou editar essa família. E vou salvar como Aometric Lucas. E é com ela que eu vou trabalhar e vou editar. Bom, a primeira parte é a edição da prancha propriamente dita. Esse padrão que vem não é da norma brasileira, então eu vou deixar ali limpo. Não esqueçam que a gente está com a A1, vou colocar aqui as dimensões que estão em milímetros e vou modificar as margens. Lembrem também de selecionar a linha da margem para que a gente possa mover ela. Então, 10, 10 e 10. E aqui 25. A segunda parte é o carimbo. Então, a gente tem aqui criar linha. Observem também que a gente está editando uma família específica de folha, então a quantidade de informações aqui que a gente tem é bem menor e a gente vai usar partes dela para a gente trabalhar. Bom, então, a primeira aqui, essa linha, vou colocar essa linha e a gente vai modificar, ela está 1,85, 18 centímetros e meio. Eu vou criar outra e depois a gente modifica, ela está 2,97, que é a altura de uma 4. Lembrem de colocar até o limite da prancha. A gente já pode colocar também algumas pré-definições. Por exemplo, essas linhas aqui da margem, a gente pode colocar como linhas grossas. Pode ver essa diferença nas espessuras. Bom, a partir de agora é uma questão da criação do carimbo propriamente dito. Tem alguns elementos que são indispensáveis. Eu vou fazer primeiro as linhas gerais, depois os textos e depois as legendas. Bom, então, eu costumo trabalhar mais com, não tanto com dimensões prévias, mas com as relações, né? Então, aqui a metade, o midpoint, eu faço essa linha de só para ter a referência. Vou colocar as dimensões aqui. E vou trabalhar com essa parte de baixo daqui, que também vai ser a partir de algumas referências. Essa parte de cima aqui é para as observações e aqui é o carimbo propriamente dito. Vou colocar, delimitar com essas linhas. Aqui. A gente pode ter
essas 4 divisões e ainda dá para subdividir aqui. Aqui. E ainda uma aqui embaixo. Pronto. E quais, na verdade, dá para ficar só com essas de baixo aqui. E que informações a gente coloca? Então, vou começar com a inserção dos textos. Existe o texto e a legenda. A legenda é que a gente consegue modificar essas informações depois. É um texto inteligente, digamos assim. E o texto somente é um texto que não vai ter informação agregada, não vai ter nenhuma possibilidade da gente trocar ele depois. Então, dá pra gente começar com aqui de cima, com as observações. Sempre vamos tendo projeto. A gente tem a possibilidade de trocar aqui e de criar novos, né? Se for o caso, editar tipo, duplicar. Eu vou trabalhar com essas informações aqui, todas com 3 milímetros. A gente vê aqui algumas informações no editar tipo. A fonte, o plano de fundo, a espessura da linha, a cor. Dá para colocar uma cor um pouco menos. Aqui 2 fica mais fácil da gente trabalhar. Pronto. Isso daqui, como é um texto que a gente não vai inserir nenhum tópico nele, eu posso copiá-lo. Copio. E esse sim eu estou achando muito grande, eu vou editar tipo, duplicar e colocar com 1,5 mm. E aqui o tamanho do texto, 1,5 também. Nesse caso aqui, nome do aluno ou aluna e matrícula. Os demais textos também vai ser com essa mesma fonte, né, com essas mesmas características, então eu já copio aqui. Aqui, nome do professor. Só dando um clique fora, ele já atualiza. Aqui, a data de entrega. Essa linha eu posso diminuir. E ainda vou ter as outras informações, que é a escala do desenho e a prancha. Vamos finalizar a prancha com alguns detalhes para facilitar depois a dobradura dela. Então a gente tem essa do meio, a gente pode também apenas com as relações geométricas da folha, por exemplo, no mirror, eu já tenho essa definição aqui. Depois as linhas aqui de cima, tem a continuação dessa linha aqui. E vou copiar a primeira, essa linha aqui, a primeira a 185 milímetros, 18 centímetros. Depois 130, 130. Aqui mais 130.
eu gosto de deixar esse detalhe aqui facilita depois a gente no dia a dia, uma parte que pode sujar bastante, ó, de criar uma região preenchida. Vou editar tipo e eu coloco solid, fica aquela marquinha ali, e aqui embaixo de colocar a linha para o furador. Então, tem essa metade aqui, que nem eu tinha aqui. E, não sei se vocês sabiam, tem até norma para distância entre os furadores, entre os furos desses perfuradores. Então, vou primeiro criar uma linha, tanto para o furo em si, quanto a distância entre eles. É de 6 milímetros de diâmetro do furo e ele vai estar a 8 centímetros entre eles. Então aqui 40 milímetros e a partir desse mirror aqui eu tenho os dois furos. Deixa eu colocar as cotas aqui também. Essas cotas é mais para a gente saber, lembrar dessas relações do que elas não vão ter um papel efetivo na construção da nossa prancha depois no projeto. Lembro vocês também que essa é um modelo apenas de criação de prancha, existem outras possibilidades de criação, a gente está trabalhando apenas com A1, né, e é com ela que a gente vai trabalhar. Voltando para o nosso carimbo, que informações que a gente coloca aqui das legendas. Bom, começando, a gente clica em legenda e dá um clique em algum ponto. Vou começar aqui, nome do aluno, e a gente volta para aquela interface da legenda, como a gente já viu em dimensões de portas, dimensões de janelas, enfim. O primeiro, autor, a gente tem aqui o nome do parâmetro, o valor de amostra, quando não está preenchido, é o que a gente vai ver. Então pode ser nome do aluno. Opa! Para a gente lembrar depois, a gente dá um OK. Eu vou colocar com 5 milímetros e vou aumentar aqui, ó, até o limite. E aqui no alinhamento, botar à esquerda mesmo, para ficar para o lado de cá, e vou colocar no meio. A segunda legenda, o nome do professor, nesse caso vou colocar o nome do cliente. Vou modificar aqui, nome do professor. Da mesma maneira, coloco com 5 milímetros e arrasto até aqui, no meio e à esquerda. A data de... Aqui, ó, tinha esquecido de mudar, aqui é a prancha. A data de entrega, eu venho com a legenda. A gente tem várias datas aqui. Data de revisão atual, data de emissão da folha, data de emissão do projeto. A gente pode colocar a data de emissão do projeto. Também 5 milímetros. A gente vai ver depois que a gente colocar na prancha, não vai ficar tão grande assim. Então a gente nem precisa se preocupar. A gente tem ainda aqui a escala, legenda, a gente já pode alinhar aqui para não ter problema.
escala. Dá para colocar só a escala também, que ele já vai puxar da informação da prancha. Altura de 5 milímetros. E, por fim, nessa parte do carimbo, a prancha, que aqui é o número da folha, e depois a gente já vai entender o que significa cada uma, né, essa letra e esse número, também com 5 milímetros. Bom, ainda a gente tem algumas informações a mais aqui em cima em relação à legenda. A gente vai ver também que tem algumas dessas legendas que são para o projeto, ou seja, a gente modifica isso uma vez e automaticamente as outras pranchas já atualizam também, e outras são específicas da prancha, que a gente vai modificar apenas uma determinada prancha. Como a escala, né, o número da prancha, a gente vai ter uma variação por prancha, e esses outros aqui a gente modifica uma vez e já modifica em todas elas. Aqui, o nome da folha. Aqui. Que vem. Essa é planta baixa, essa é planta layout, se é um corte. A gente pode colocar também em 8 milímetros, e eu só vou editar no centro e no meio. E aqui eu vou colocar no meio para dar o maior destaque. Aqui em cima eu vou colocar o nome do projeto, né, se é residencial, se é comercial, o nome dele. Então, tem aqui nome do projeto, e da mesma maneira eu vou aumentar a caixa aqui. Opa, vou alinhar no centro, no meio e 8 milímetros. E ainda mais uma legenda para colocar o nome da disciplina. A gente pode colocar como o nome da organização. Eu só vou botar aqui para a gente lembrar o nome da disciplina. A gente pode até criar novos parâmetros aqui, mas não é o caso para apresentar para vocês. Até vou pedir para vocês colocar o nome da disciplina e turma. Também com 8 milímetros. Eu vou organizar um pouquinho melhor, copiar esse para cá. Esse daqui, na verdade, dá para ser até 5 milímetros. Vou centralizar no centro e no meio. Aqui. O nome do projeto também dá um destaque maior. E ainda vou colocar uma imagem. Pode ser a partir importar imagem, pode ser a partir do um logo da universidade, enfim, eu criei esse logo aqui, a gente insere, vou diminuir aqui, a gente pode diminuir direto aqui também, se a gente já sabe uma altura pré-determinada, colocar 20, alguma coisa que a gente relacione, né, que tem alguma relação geométrica com essas coisas essas outras já pré-existentes. Aqui eu posso, deixa eu criar uma linha no midpoint aqui, e eu movo a partir do meio e refino depois, dá para subir até um pouquinho aqui. E a primeira parte está concluída, que é a inserção da prancha, a edição da prancha e a edição do carimbo. Nossa, A gente carrega no projeto.
já inseri aqui. Aqui está a outra prancha, dá para a gente fechar. Aqui também a gente pode fechar. Salvar sim, vai salvar naquele novo arquivo que eu criei. E as folhas, elas já ficam aqui. Ó. Já tinha feito uns testes, eu vou deletar. E vou criar uma nova folha. Então, já tenho aqui carregado 01 Metric Lucas, que foi a que a gente acabou de fazer. E aqui estão as informações. Algumas aqui aparecem, outras não aparecem. A gente vai ver melhor quando a gente trabalhar aqui, ó, gerenciar informações do projeto. Isso são informações do projeto em si. Então, à medida que a gente for inserindo as informações, elas vão aparecendo lá. Então, nome, nesse caso aqui, é da disciplina e a turma. Deixa eu colocar aqui. Quando eu dou OK, já aparece ali. Ah, agora eu entendi! Onde tem algumas informações prévias aqui. Autor, vou botar para você não esquecer de colocar nome e matrícula. Depois nome do cliente, nome do professor, o nome do projeto, uma edificação residencial e dá OK. Vai aparecer aqui. Aqui é o nome de vocês e a matrícula. Só faltou a data de entrega. Dá um exemplo aqui. Pronto. E aqui o nosso carimbo está quase completo, faltando só essas informações aqui. Ó. O nome da prancha, a escala e o número dela. Bom, como que a gente resolve isso? É só clicar e arrastar. A gente clica, arrasta e ele já vai ficar aqui. Lembrem que tem essa viewport, que na verdade é essa região de recorte aqui, que é a viewport, a própria viewport. Então qualquer coisa que tiver para fora, né, que não está sendo mostrado nessa vista, não vai ser mostrado aqui na prancha. Né, às vezes acontece da gente ter uma região de recorte muito grande. A gente pode ter isso daqui. Então tudo que está aqui vai ser mostrado aqui. Então não se assustem se porventura vocês trouxerem e aparecer uma região muito grande. O que acontece? O que a gente pode fazer? A gente tira o recorte de vista e tira a região de recorte. E assim, como ele mostra essa viewport, qualquer modificação que eu fizer aqui, ele vai fazer lá. Na verdade, ele mostra pra gente essa vista aqui. Ele já insere o título e a escala aqui, esse número também. A gente pode diminuir, aí uma questão muito pessoal de cada um. A gente clica na viewport e ele já oferece para aumentar ou diminuir aqui. E observem aqui também, ó, que ele já muda a escala. Ou seja, ele lê essa escala daqui, que está nessa prancha, aqui e aqui, e automaticamente ele já coloca aqui para a gente. E só está faltando o nome e o número da prancha. Elas ficam aqui, ó, se a gente der 2 cliques. Bom, se a gente clicar aqui, já vai aparecer quais vistas estão aqui dentro. Se a gente der um renomear, vai aparecer essa caixinha aqui com o número da prancha propriamente dito, a planta baixa térreo é o número 1, e aqui a gente coloca planta baixa pavimento térreo. Quando a gente der OK, ele já vai automaticamente
preencher esses elementos. E aqui a gente tem a nossa primeira prancha. Esse exemplo que eu tô... outra coisa que muda... Deixa eu fazer uma prancha do corte rapidamente. Ó, clico nova folha e eu repito o mesmo procedimento. Quando eu trago um corte para cá, observem o que acontece na planta. Ele automaticamente já diz em que prancha está. Se eu renomear essa prancha como a 06, ele já modifica aqui também. E também a gente pode modificar o nome do detalhe, né, clicando nele, na linha do corte, não no detalhe do corte, e a gente modifica aqui. Então, a gente já tem o corte A aqui. A gente pode fazer isso com o BB também. Depois que eu colocar na prancha, deixa eu colocar aqui. Ó. Ele também está na prancha 6, BB. Para a finalização da prancha, a gente só coloca o norte, onde a gente tem as plantas baixas. A gente vem aqui em anotar símbolo. A gente pode baixar os nortes, os símbolos como família, e quando a gente insere aqui no arquivo de projeto, ele automaticamente já vem para esse símbolo aqui. Então, anotar símbolo e eu coloco aqui. Eu prefiro colocar na prancha, né, aqui nas folhas, para não confundir, e o lugar certo mesmo é em cima à direita. Tem gente que coloca na própria vista, eu acho que não é o correto. A gente colocando aqui já fica mais fácil da gente organizar nossa prancha. Bom, e por fim, para finalizar, a gente vai imprimir, transformar em PDF. A gente vem aqui, arquivo, imprimir, ou Ctrl P no teclado. Uma das configurações, né, uma das coisas que a gente vai ter que fazer é baixar esse Qt PDF Writer. Tem todos outros PDFs, né, que geram PDFs que a gente pode baixar. Eu vou deixar o link desse na descrição aqui do vídeo, porque o Revit não tem os tamanhos de prancha. O máximo que vai, acho que é A13, tem o B1 no máximo. Como a gente está trabalhando com A1, a gente não vai conseguir. A gente tem aqui então a impressora, a gente vem nas propriedades, layout, paisagem, a gente coloca aqui o tamanho, o A1, a gente pode ter mais de uma cópia, a qualidade da impressão, quanto maior a gente colocar, mais pesado vai ficar. Prestem atenção na hora que a gente for gerar as pranchas que tem os renders em relação a isso aqui. A gente tem aqui papel, qualidade, né? Isso aqui seria direto para plotter, é colorido porque a gente tem o nosso símbolo aqui. Depois a gente pode colocar, né, pedir para ele transformar várias vistas. Eu prefiro deixar já uma só para testar, para ver e para não pesar tanto, senão ele vai, a gente pode selecionar tudo que ele vai gerar em PDF, todas os itens que estão aqui no navegador de projeto, as vistas ou só as folhas, a gente pode deixar só as folhas, e ele vai gerar esses PDFs. Eu prefiro gerar um por vez, eu tenho um controle maior. Depois aqui nas configurações, aí específico da impressora, né, também já está tudo configurado. E aqui o local de salvar, eu vou só colocar o mesmo nome da vista. Então, planta baixa, pavimento, terra. Salvar na área de trabalho, salvar. Quando eu der OK, para salvar aqui na área de trabalho, já está tudo configurado. Eu venho em salvar,
E ele já vai salvar aqui a planta baixa que a gente acabou de utilizar. E termino com essa nossa planta, agradecendo, né, a presença de todos vocês, desejando a vocês um excelente trabalho. Fácil, não? Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações e comenta aqui embaixo. Valeu!